partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Hoje, terça-feira, 22 de julho, Santo Ângelo segue com aquele clima típico do inverno missioneiro. Céuzinho nublado, temperatura de 21 graus, perfeito para um chimas ou para um cafezinho e um bate-papo que sempre acrescenta. Eu sou Dani Schneider e começa agora o nosso Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E já que o tema de hoje é saúde e bem-estar, a gente abre com uma frase do psiquiatra Carl Jung. Aquilo que você resiste, persiste. E o que você aceita, transforma. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Como emoções não expressadas podem virar sintomas físicos, como traumas familiares ecoam no corpo e como é possível mudar de dentro para fora. E para isso a gente está recebendo hoje o terapeuta integrativo Cássio Mainardi, que une microfisioterapia, constelação familiar, hipnose clínica e outras abordagens para ajudar as pessoas a escutar o que o corpo está tentando dizer. Seja muito bem-vindo ao nosso cafezinho, Cássio. Obrigado, gratidão pelo convite e muito boa tarde a todos. Vamos entender hoje todos os nossos sintomas e os nossos padrões que a gente não entende muitas vezes. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal, porque acho que faz parte do momento que a gente vive, assim, quase que no mundo, que é de entender que para entender as outras coisas a gente precisa se entender, né, Cássio? Se conhecer. Então eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito agregadora. Antes de a gente começar, eu preciso mandar um beijo pra Mara, pro Mainardi, pra Dani, que eu tenho certeza que estão aqui na escuta, e pra minha mãe também, que viabilizou essa entrevista. Sim, dona Fátima, muito querida. Então, assim, antes de tudo, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, né, dessa pessoa por trás do terapeuta. Eu te conheço já há um tempo, né, fomos vizinhos um tempo, mas eu acho que essa versão do profissional do Cássio, para mim, também é nova. Então, eu quero muito que os ouvintes te conheçam um pouquinho mais, se puder falar um pouquinho de ti para nós. Perfeito. A minha jornada, a minha graduação é em fisioterapia. Uhum. Então, eu me formei em fisioterapia, mas eu comecei a investir em formações fora da caixa, um pouco diferentes, né? A primeira formação que eu fiz foi uma pós-graduação em terapia manual, que já me deu uma visão mais ampla do nosso corpo. A gente não trata só o local da dor, a gente utiliza muito as mãos, a gente estimula várias partes do corpo. E nessa pós-graduação eu conheci a microfisioterapia. Ela estava chegando no Brasil. Então eu fui o pioneiro aqui em Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul também. E a microfisioterapia, ela abriu o meu leque de pacientes. Eu comecei a receber muitas queixas que eu não estava totalmente preparado para dar conta. Então, ansiedade, depressão, insônia, problemas gastrointestinais, os mais variados sintomas. E nessa jornada eu comecei a agregar novas formações. Então, a microfisioterapia é uma técnica francesa, eu me formei com os dois criadores, né, os dois franceses. Agreguei a leitura dos sintomas, que é com um profissional da Bélgica, as terapias integrativas, a aromoterapia, eu também sou psicanalista. Uhum. Então eu comecei a ter todas as ferramentas para identificar a causa dos nossos problemas. Uhum. E cada ferramenta ela tem uma visão. Antes de tudo isso, né, eu vim para Santo Ângelo, me formei aqui no Colégio Marista. Eu sou casado, tenho 2 filhos, 2 meninos, a minha esposa Adriele, meus filhos, o Caetano de 11 anos, o Felipe de 6. Então, com os meus filhos, eu dei mais uma avançada nessa percepção. Uhum. Que hoje em dia eu atendo também muita criança, porque a microfisioterapia ela é uma técnica que não tem contraindicação. Para a criança é como se fosse uma massagem. Para os adultos também, porque ela vai identificar o que o corpo não resolveu. E o que o teu corpo não resolveu, tu enxerga através dos teus sintomas. Uhum. Dor, insônia, alergia. Então é possível tu observar isso de uma outra forma. Uhum. Tudo que não está sendo resolvido, aquela dor passa e volta e já tentou de tudo, medicamento, exames e não identificam. Através da microfisioterapia você pode complementar esse olhar diferente, né? Mesmo que a micro estimule o corpo a se resolver. Então a gente começa a perceber que existe um padrão que o corpo apresenta para nós, doença, sintoma, dificuldade, que é uma resposta do que a gente não está percebendo.
Então a gente tem uma visão errada do sintoma e a gente tem que trazer para a consciência qual é a causa então disso. Enquanto eu não identificar, eu culpar uma coisa que não é, a cura ela fica mais difícil. Sim. Né? Eu me engano achando que é o frio, que é o local, que é o trabalho, que é as mais variadas queixas que as pessoas me falam. Não, eu tenho dor aqui porque eu sou bancário, por exemplo. Então, mas não são todos os bancários que têm essa dor. Então, o que tu está passando nesse momento? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua parte financeira? Como é que estão as questões familiares? Então, tu abre o olhar para uma forma mais profunda, entendendo o que é o teu sintoma. Então, hoje eu tenho várias ferramentas, trabalho também com os grupos terapêuticos, workshops, jornadas online, nesse sentido de facilitar a transformação das pessoas. Que todo mundo quer mudar alguma coisa, todo mundo tem uma questão para mudar. Uma dor. As 3 áreas. Como é que está a tua saúde? Eu pergunto, né? De 0 a 10. Emocional e física. Como é que está o teu casamento, teu relacionamento? E como é que estão as questões da profissão, da parte financeira? Essas são as 3 áreas centrais que todo mundo tem. E o porquê que a gente não consegue mudar, afinal? O que está impedindo? E aí a gente começa a entrar com essas variadas abordagens para guiar, de alguma forma, os pacientes, né? Para eles entenderem o que tem que ser visto, o que tem que ser transformado e o porquê que você não consegue. Entendi parcialmente. Para Sim. mim é muito novo e eu estou encantada, assim, porque é algo que eu de fato acredito. Eu acho que o nosso corpo, sim, ele grita coisas que a gente tem lá no inconsciente, né? Que vem de outros lugares, né? Mas na prática, o que é a microfisioterapia? Porque tu falaste que para criança é tipo uma massagem, para o adulto também. Como que é na prática, assim? É um toque? Como que funciona? Isso. Resumindo, assim, esses 2 franceses, eles desenvolveram mapas corporais. Então, todo mundo passa por traumas, né? Toda criança na gestação, a mãe, a primeira infância. Que daí eu pergunto para as pessoas, como é que foi a tua primeira infância? Será que a tua mãe te amamentou? Será que ela planejou a tua gestação? Será que antes dela ter essa gestação, ela tinha um outro relacionamento? Será que ela teve que abrir mão de algum sonho porque ela ficou grávida? E os primeiros anos, até os 6, 7 anos, a gente se transforma, a gente molda a nossa personalidade pelo que a mãe e o pai passam. E na microfisioterapia, esses profissionais, eles perceberam que além das memórias que tu tem, que tu lembra, que tu guarda no cérebro, elas se espalham pelo corpo. Então, tu vai ter um acúmulo de memórias. Imagina um potinho de problemas. Todo mundo tem dificuldades, tem momentos maravilhosos. Mas aquilo que impactou muito forte, uma perda, uma sensação de abandono, fiquei desesperado, perdi tudo. Aqueles momentos, eles se espalham também através de um órgão. Então, depois daquela separação, eu desenvolvi uma gastrite. Depois de um problema mais grave, começou a ter dor por todo o corpo e uma fibromialgia. Então, os franceses mapearam pelo nosso corpo. É como se eu tivesse que procurar todas as cicatrizes emocionais, ver o que essa cicatriz impactou no teu corpo. Depois de um problema emocional, tu pode desenvolver uma insônia. O mesmo problema para ti, para outra pessoa, pode ser que cause uma infecção intestinal. Porque depende como tu percebe. Então, a gente tem que tratar o corpo como um todo, através desses estímulos corporais, e é como se tudo que teu corpo não resolveu, a gente vai tentar buscar nessa pesquisa. Então, testes corporais, órgãos, tecidos, músculos, e depois dessa consulta eu passo as informações. O teu corpo registrou isso, talvez essa tua dor está relacionada a esta questão. Então, além de ter o conhecimento, o corpo ele é estimulado. Então, não tem contraindicação essa técnica, ela sempre complementa. E a ideia é justamente esvaziar o potinho de problemas, né? Não deixar o corpo ir acumulando isso. Uma ressalva aqui que a microfisioterapia, ela não trata o trauma. Ela vai tratar o impacto deste trauma. Eu sofri um assalto, desenvolvi síndrome do pânico. Então, esse impacto, que é a síndrome do pânico, ele pode ser atenuado através dessa técnica. Então, o que impactou na minha vida essas dificuldades, essas dores, essa mãe difícil, esse pai que eu não conheci, o que a pessoa passou pode ter esses registros e eles vão ser estimulados. Entendi. Mas daí quando tu fala de registro e alteração no corpo, a gente está falando de uma alteração na estrutura celular? São os tecidos que são testados ali, então
As porções que eu testo, elas apresentam uma perda de vitalidade. Como se fosse um tecido mais rígido, aquele ponto do órgão mais duro. E eu tenho que fazer esse protocolo no atendimento. Procurar memórias hereditárias, procurar memórias da tua vida intrauterina, procurar memórias da infância, adolescência e vida adulta. Então eu nunca vou focar a consulta em nada, mas é uma alteração fisiológica no corpo. Então por isso que a micro não é uma coisa energética. Tem que ser palpado os tecidos do corpo, o estômago, o sistema nervoso do coração, a epífise. Então ela consegue alcançar resultados para uma gama muito grande. Então insônia, ansiedade, depressão, pode contribuir para tudo isso. Sim. Ela não substitui os outros tratamentos, mas talvez ela complemente, ela dê uma visão diferente do que tu tá achando que tá causando aquilo. Pra mim faz muito sentido, porque assim, a gente não tem, não somos dois, não somos separados, né? Não é um físico e emocional, são coisas Sim. juntas, né? Então isso faz muito sentido. Eu lembro até de uma questão de profissional mesmo, que antigamente, né, sei lá, vamos lá, uns 20 anos atrás, quando se falava, quando tu chegar no teu trabalho, deixa as tuas dificuldades do lado de fora para tu entrar bem e trabalhar bem. Aí, hoje em dia, né, a gente sabe que não existe como, que existe outro tipo de abordagem, porque não tem como separar isso, independente da idade, independente da profissão, independente da pessoa, tu é tudo, tu é emocional e tu é físico. Em que momento que tu percebeu que a saúde física não dava conta sozinha da dor humana, assim, que as duas coisas precisavam ter uma sincronicidade no tratamento? Nos resultados que eu tinha. Entendi. Tá? Então eu tratava ali uma dor lombar, coisa comum hoje em dia. O paciente melhorava 15 dias, 30 dias, um mês, voltava. Mas o que está... Aquela cena ou aqueles casos que todo mundo comenta, eu tenho que fazer massagem toda quinta, toda sexta. Alivia por 3 dias, volta. Sim. Não é mais físico aquilo ali. A pessoa pode continuar fazendo, é ótimo, mas se tá voltando, é alguma outra questão. Tu pode mexer no osso, no músculo, que não tem a ver. A fibromialgia, por exemplo, as pessoas fazem uma bateria de exames e não se identifica nada. Então não se acha, não tem aquela inflamação ali, mas a pessoa tem dor. Então, os resultados. Quando eu comecei a entrar nessa área, os meus resultados eles foram muito mais duradouros. Tanto que as pessoas que eu fui atendendo foram me levando para outras cidades. E aí atendimentos comecei em Santo Ângelo, Passo Fundo, Porto Alegre, Marau, Vacaria. Tudo pelos meus resultados. Então, a ideia é que quando tu olha para a causa, tá, isso está causando... tu consegue um resultado muito mais duradouro. Entendi. Tem questões, por exemplo, assim, vamos pensar nas doenças. Elas têm uma função. Claro, tem os hábitos, né? Mas vamos pensar de outra forma. Identifiquei a causa da tua doença. Falei pra ti. Tu viu que é isto que está causando isso, essa doença? E algumas pessoas me falam assim, entendi, é realmente isso. Mas isso eu não consigo mudar. Então aquilo permanece. Enquanto a pessoa não consegue perceber e modificar algo, aquilo vai continuar dando um sinal para ti. O que isso quer me ensinar? O que isso quer me dizer? Qual é a minha situação que eu tô fingindo que não tá me incomodando? Até o ponto que o corpo grita algo mais grave, mais forte. Né? Sim, aí a pessoa vai na dor, tem que mudar pela dor. Tem que parar, tem que ir pro hospital, tem que começar a procurar o que não tá procurando. Sim. Aí olha para si, né? E tem alguma emoção que apareça com mais frequência quando a gente fala de dor física? Sim, as dores, pessoal, se vocês que estão escutando aí têm dores, né? Inflamação, dor na coluna, peso, a sensibilidade, sempre, vamos pegar 90%, elas vão partir de 2 sentimentos. Eu estou me sentindo impotente e ou desvalorizada. Então eu estou me cobrando demais, eu não aguento mais essa vida, esse trabalho, esse casamento, eu não consigo criar o meu filho. Qual é a tua impotência? O que mais te deixa impotente? Por que tu se cobra tanto? Aí vai ter uma impotência, uma desvalorização com outra situação, né? A coluna, por exemplo, vai ter sempre uma carga de estou aguentando, estou me submetendo. O que tu está se submetendo, afinal das contas? Aí nós olhamos para o tornozelo, para o joelho, impotências com relação à tomada de decisão. Vou, não vou, faço, não faço, mudança de cidade, mudança de trabalho,
E aí essas articulações elas vão dando esses sinais. As enxaquecas, se é uma enxaqueca mais na testa, né, o mental, muita cobrança, o que eu decido agora? Na cervical, na nuca, na base da cabeça, também essa sensação de eu tenho que baixar a minha cabeça para isso. Não adianta, eu suporto. Então, tive o sintoma, a dor começou, vai ter um conflito que aconteceu um pouquinho antes ou no dia. Não vai ser do nada. Só que o que as pessoas fazem? Anestesiam. Elas querem tirar o sintoma. Tomam um analgésico. Tomou um analgésico. Daí tá, sumiu. Passou. Parei de tomar, voltou. E se continuar, porque depois que eu atendo eu falo assim pros pacientes, não, tem que diminuir pelo menos alguma coisa pra entender o que é. Continuou, Cássio, tu tá vivendo isso ainda? Como é que tu vai mudar isso? Tem coisas que não são tão simples de mudar, né? Eu posso mudar a minha percepção. Daqui a pouco, aquilo que não deu certo foi a melhor coisa que aconteceu. Então, qual é a tua impotência? E quem está escutando, faça essa análise, assim, desde quando começou? O que estava acontecendo nas tuas relações quando isso começou? Porque daí ali é uma expressão de uma grande impotência. Porque uma dor recorrente que eu trato fisicamente e ela volta, Sim. Tá vindo de algum lugar e... Tratou e resolveu. Hoje a medicina tem um monte de coisa. Resolveu, Sim, maravilha. sim. Não era só aquilo. Continuou, persistiu. É uma coisa mais profunda. E é importante que isso fique claro, né, Cássio? Que a microfisioterapia é uma coisa complementar, um tratamento complementar. Então, assim, vai tomar daqui a pouco o analgésico, enfim, para não sentir a dor. Mas vai tratar exatamente na causa da dor. Não vai substituir. Sim, não tem que parar de fazer sim. uma fisio convencional também, Sim. uma massagem. Mas ela vai potencializar essas terapias. Daqui a pouco, melhorei 70%, o ganho maior vai fluir, né? A vida vai ficar mais leve. Sim. Bom, agora são 13h20 já, né? A gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no Cafezinho Missioneiro. Este programa tem o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café. A gente está ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais conversas sobre corpo, mente e transformação. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Já são 13h24 e a gente está de volta no Cafezinho Missioneiro ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes. Com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente segue com Cássio Mainardi, terapeuta integrativo, falando sobre os sintomas que escondem e como a nossa história pode ser o verdadeiro remédio para a nossa cura. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre relações, inconsciente e padrões familiares. Vou dizer para vocês que a conversa nos bastidores está muito legal, gostaria de trazer para vocês um pouquinho isso também. Mas a gente vai falar agora a respeito dos relacionamentos, né, Cássio? A gente está numa época, como diz Bauman, de relacionamentos líquidos, né? Sim. Então é tudo muito rápido, é tudo muito fácil, deu, não deu, parte para outra. E às vezes não parte, e às vezes fica ali penduradinho numa situação. O que mais tem travado os relacionamentos hoje? Uma pessoa querer mudar a outra. Então, assim, isso fica muito claro que tu atraiu pra tua vida essa relação por um motivo. E ela vai gatilhar em ti o que tu tem que aprender ou perceber. E quanto mais dores tu tiver lá de trás, porque ninguém chega zerado nas relações, cada um chega com uma história, um padrão, um comportamento. Então, quanto mais tu trouxer questões mal resolvidas com pai, com mãe,
como é que era o relacionamento deles, o que tu espera do outro, tu vai ficar tentando mudar o outro. E tu não vai conseguir ver o que ele tem, o que ele te completa. E essas relações, por exemplo, que tu falou que hoje em dia tá muito líquido, todo mundo tá saindo, o mais fácil é realmente tu sair no momento de dificuldade. O difícil é tu permanecer. Sim. E a questão principal é o que me incomoda no outro, mas o que isso quer me mostrar ou quer abrir em mim. Qual é o meu aprendizado com a minha raiva, com o que eu vivo com o outro. Então sempre tem algo a aprender. Qualquer pessoa que incomode ou que te incomode, ela quer te mostrar alguma questão, uma ferida que tu já tem ali. Então não é sobre o outro, é sobre você. Sobre a gente, Exatamente. né? Gatilhos e sombras, enfim, normalmente é muito mais sobre a gente. A gente comentava aqui no intervalo do quanto que a gente tem a possibilidade hoje de se conhecer, de se melhorar, né? Autoconhecimento acho que nunca esteve tão em alta, nunca se falou tanto de autoconhecimento. E a gente até brincou que assim, é muito mais fácil e lucrativo eu cuidar da minha vida, das minhas coisas, que não dá tempo de fofoca, ou não dá tempo de eu ficar apontando o outro, ou cuidando da vida do outro, porque, cara, tem tanta coisa na nossa vida pra gente se desenvolver e aprender e melhorar, né? E ainda assim, falando sobre questões geracionais, que a gente fala um pouquinho também, o quanto, qual o papel, na verdade, né, que os pais e avós desempenham na nossa saúde emocional e, por consequência, na nossa saúde física, né? Porque a gente traz muita coisa, né, Cássio? Sim, a pergunta é assim, o porquê que eu não consigo mudar alguma coisa hoje? O que eu quero mudar e por que eu não consigo, tá? Vamos pensar num alcoólatra que sabe que não é legal beber, mas não consegue parar. Uma mãe que está muito estressada e gritou com os filhos, também não consegue. Então, isso que a gente não consegue, a gente está trazendo algo do inconsciente. E aí o inconsciente vem da onde? Padrões familiares, né? Então, vamos olhar lá para trás muitos padrões, quanto que eles faziam de dinheiro, foi sacrificante, como que as mulheres viviam nessas relações, e chegamos até os nossos pais. Então, eles nos deram a vida e nos ensinaram como viver. Então, muitas vezes, tu não tá vivendo a tua vida, tu tá vivendo como te ensinaram. Tu tem que ser assim, tu não vai depender, não pode chorar, não adianta ficar triste. Só que daí vocês têm que olhar para os resultados. Onde é que eu estou trabalhando? Como que está o meu casamento? Como que está a minha saúde? Mas não era isso que eu queria, mas foi tu que fez. Porque tu está rodando esse programinha inconsciente. Imagina um software instalado do 0 aos 7 anos e um pouco antes, que aí tu não se dá conta, daqui a pouco tu se sabota. Tu volta para aquele padrão. Então, o inconsciente, as relações, os homens, as mulheres, o quanto fizeram de dinheiro, o que tu aprendeu, o que tu escutou dali. E aí tu tem que olhar pra ti. Qual o resultado que eu quero melhorar e por que eu não tô conseguindo, afinal. Então, tudo que envolve relacionamentos que nós temos hoje em dia, eles vão voltar para esses padrões familiares. Temos que olhar primeiro para pai e mãe. A gente herda os conflitos dos nossos pais, é isso? Isso, a epigenética comprovou isso. Não é só a parte genética. Então, assim, medos, angústias, traumas que eles passaram lá, situações, os casamentos. Então, hoje mesmo eu li um artigo que filhos de pais separados têm uma grande tendência a repetir esse padrão. Sim, as mulheres eu muito li mais. Isso também. Então, é uma tendência a repetir. Sim. Mesmo sem querer repetir, a pessoa acaba repetindo. E aí tudo que tu critica no teu pai ou na tua mãe, daqui a pouco tu faz igual. Sim. E aí pra aprender que não é tão fácil mudar. Sim. E julgar menos e cuidar mais da gente. Exato. E aí tu falaste nesses 3 pilares ali, enfim, não sei se posso chamar assim, mas é de saúde, relacionamentos e financeiro. E financeiro. Qual a relação entre o dinheiro e os traumas da nossa linhagem familiar? Sim. Quem que ganhou muito dinheiro da família, primeiro? Foi fácil, não foi? Quem que gastou muito dinheiro? Porque tem gente que não consegue ter dinheiro na conta que tem que gastar. Então, o dinheiro, a forma que tu se cuida, é o quanto tu cuida do dinheiro. O quanto tu se ama é o quanto tu ama o teu dinheiro. E existe um padrão a ser quebrado. Agora, claro que o dinheiro tem todas as crenças, as situações, tem as dependências também. Então, quando tu não tá fazendo muito dinheiro desse jeito, onde tu está, nesse trabalho, tu vai conseguir realizar os teus sonhos? Então, não. Então, eu tenho que fazer diferente.
Eu tenho que me tornar uma nova versão minha. Eu tenho que dar mais atenção para isso, parar de fazer aquilo. Então eu tenho que observar o que eu preciso mudar. Só que as pessoas não querem mudar. Sim. Elas querem que algo milagrosamente aconteça. Então eu preciso fazer diferente, aprender algo novo, fazer de forma diferente do que eu estou fazendo. Senão o mesmo comportamento vai trazer o mesmo resultado. E às vezes tem essa questão da permissão. Pessoas que não fluíram, não tiveram muito medo, empreender não dá certo, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro aí... As pessoas acham que o dinheiro é um problema. Sim. Brigas na família por causa de dinheiro, conta atrasada, não era o dinheiro o problema, era a falta de educação financeira daquelas pessoas. A gente começa a achar que, se eu tiver isso e aquilo, o básico, tá bom. Talvez nem isso tu vai ter se tu tiver esse pensamento. Então, muitas crenças, muitos padrões que têm que ser quebrados. Sim. E aí tu falaste de padrões e dessa questão da dificuldade da gente conseguir mudar, né? Por que a gente repete padrão, primeiro? E por que mesmo quando a gente quer mudar, a gente tem ali consciência de que eu tô fazendo errado, mas eu não consigo. Ou às vezes eu consigo 3 dias e daqui a pouco volta tudo. O que acontece com o meu inconsciente que ele não me permite? É porque ainda a pessoa está vivendo no inconsciente. Então, uma feridinha da infância, um abandono, uma rejeição, tu vai buscar sempre esse abandono. Quando algo vai dar certo na tua vida, vamos pensar então no dinheiro. Eu vou fluir, eu vou ganhar, vai entrar aquele dinheiro, eu vou ganhar aquele emprego e acontece alguma coisa. Quebra o carro, eu fico doente, alguém fica doente e te chama. É porque as pessoas não estão se permitindo ainda fazer isso. Uhum. Então, como é que eu vou estar muito bem se tem tanta dor por trás aqui, se a minha mãe não tá bem, meu pai não tá bem, meus irmãos, o meu marido... Então, existe muita dependência, existe um amor cego, que é fazer igual, porque eu quero que vocês pensem assim, o que eu tô fazendo igual, ou o que é difícil para mim que já aconteceu ali atrás, na mãe e no pai. Então, eu volto pro meu inconsciente e eu me saboto. Sempre quando algo vai dar muito certo, vai acontecer alguma coisa para travar. E aí esse é o momento de quebrar algum padrão, né? De dizer não, de se priorizar, de não ficar com pena da dor do outro. Porque a gente se compadece do problema do outro e quer cuidar do outro. Sim. E aí é muito pesado. E a gente Sim. esquece da gente. De cuidar da gente. E aí a gente falava no intervalo, que pra mim foi muito legal ouvir, assim, não legal no sentido de que isso é bom, mas dessas questões no universo feminino, né? Sim. Porque daí a gente vem aí com uma nova geração de mulheres que trabalham em casa, que trabalham fora, que cuidam de filho, que cuidam de si, que estudam, enfim, que faz um monte de coisa, tem vários pratinhos, né? E aí eu até falei que nos venderam aquele samba de que a gente ia conseguir dar conta de tudo e a gente acreditou, foi lá e agora tá esgotada, tá doente. Tem aí, junto com isso, vem a questão da síndrome da impostora, que daqui a pouco a gente não se acha capaz de fazer e a gente é. E aí a mulher guerreira e a gente não é tão guerreira assim. O que tá vindo pra ti? Qual é a tua visão nesse sentido das mulheres que tu tem atendido? Sim, é muito relacionado ao que essas mulheres, escutaram. Sim. Passaram por situações, tiveram que crescer muito cedo, já cuidar dos outros, dos irmãos, da mãe. E escutaram muito isso. Nunca tu vai depender de ninguém. Tu não vai depender de homem. Tu tem que resolver as coisas. Não adianta ficar chorando, não adianta reclamar. Então, é como se na infância vocês tiveram esse aprendizado de eu tenho que fazer. Não adianta esperar nada de ninguém. E eu posso buscar esse amor também através desses atos de serviço. Uhum. Então, no fundo, eu me sinto bem de ser essa guerreira, de dar conta de tudo isso. Eu dou conta, eu me viro. Se eu parar, eu vou me culpar. Eu não me permito descansar. O que vão falar de uma mulher que fica o dia inteiro em casa, que faz massagem, faz as unhas e vai no cabeleireiro? Até essa mulher vai se culpar. Uhum. O que estão falando de mim? Então, não é necessário fazer isso, mas é uma permissão para diminuir um pouco essa loucura de fazer. De querer mostrar, provar alguma coisa pra quem, não sei, pra quem. Normalmente é pra mãe e pra pai. Então, a vida leve, o diminuir um pouco, não satisfaz essa mulher. E Sim. tem muitos casos que isso, quando a pessoa tira férias, ela adoece. Muitos anos eu fui essa mulher. Exato. E eu conheço diversas amigas que não conseguem tirar férias de fato. Com certeza. Eu me culpo de estar parado. Como é que eu vou estar Ou de férias? trabalha nas férias. Eu vou achar alguma coisa pra fazer. Então, eu sou uma pessoa que está viciada em fazer, porque se eu não estiver fazendo, eu não tenho valor.
Sim, exatamente Eu isso. não sou uma boa mulher. Exatamente isso. E a gente comentava também do quanto que a geração dos nossos pais foi pautada muito em trabalho, então eu sou o que eu faço. E a nossa geração já está entendendo um pouco mais do que eu sou, o que eu sou mesmo, né? O Sim. ser antes daquilo que o trabalho ele faz parte de um todo, né? E eu acho que essa transição ela é muito difícil, porque a partir do momento que tu aí tá, o que tu é? Dá um branco, assim, não, peraí, o que eu sou além do que eu faço, né? Sim. É difícil para as mulheres essa consciência de que tu, né, acho que nem só para as mulheres, mas para a nossa geração, assim, que tá aprendendo a transicionar e a andar melhor nessa... Olhar para os propósitos por trás do trabalho, a como que tu está servindo a vida com esse trabalho, né? Essa conversa que vai chegar para várias pessoas. Sim. E vai ficar... Então, esse propósito de a rádio, por exemplo, é uma coisa fantástica. Sim. Vocês estão servindo a vida diretamente, informação, a música que um dia a pessoa está meio triste e naquele momento é importante. Então, é olhar por trás dessa questão do trabalho, esses propósitos. E as mudanças que têm que ser feitas, tem que ser... Qual foi a última transformação que tu fez na tua vida? Uhum. O que levou a essa transformação? Normalmente são os problemas. É pela dor, né? As doenças, as dívidas, a vida encurralou a pessoa e ela se transformou. Então as mudanças pelas dores, elas acontecem de forma mais fácil e por Sim. amor, que é estudo, terapia. Quanto do teu orçamento tu separa para autoconhecimento? Quando é que foi o último curso que tu fez? Quando é que foi a última imersão que você fez? Então as pessoas gastam mais em sofá, televisão, comida. Sim. Eu não invisto em mim. Eu não quero... E o melhor investimento é investir na gente mesmo, Com né? certeza. Se com tornar certeza. essa outra pessoa. Sim. Isso faz muito sentido. Quando a gente fala da questão do inconsciente, então eu não consigo mudar padrões porque inconscientemente eu ainda tô presa a um padrão lá antigo, enfim. Sim. Quanto que o inconsciente de fato comanda a nossa vida? É 95%. Meu Deus. Tem as pesquisas agora, 95% estamos no automático. 5% do dia tu para e tá consciente, tá na parte criativa. Então tu tá naquele programinha automático. Uhum. Como é que tu identifica isso? Resultados. Quanto mais consciente tu tiver, tu conseguir parar para respirar, para meditar, tu conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Tu sair do inconsciente. É que nem eu vim pra entrevista, vim de carro, estacionei. Eu fiz tudo no automático. Sim. Agora eu chego aqui, eu fico um pouco mais consciente. Mas a ideia é que a gente tá toda hora no automático. Com o celular, com as situações, com o trabalho. O que tá muito fácil pra te fazer, que tu tá fazendo assim de forma rápida, tu tá no inconsciente. Tu tá no robozinho. Mudou o sistema da empresa, mudou a tua rota de trabalho. Aí tu sai um pouco do inconsciente, porque Sim. tu tem que se esforçar. Então, fazer o que é mais difícil pra você, eu pergunto, o que é o mais difícil pra te fazer? É parar de gastar, é parar de comer porcaria. Então, tenta fazer isso. Uhum. Daí tu vai sair um pouco daquele automático. Uhum. Da facilidade, né, do automático. Exato. Porque o automático, a rotina, de certa forma, traz um confortinho, né? O cérebro A só zona- quer prazer. Só o fácil. Eu quero, pra sair do sofá e fazer uma academia, é horrível. Sim. Né? Pra estudar algo novo, mas pra quê? Se eu posso ficar parado sem Sim. fazer nada. Então, o cérebro, ele não quer nada de novo. Ele quer o que ele conhece. O novo nos dá medo, né? Então, o medo... Só que eu falo para meus pacientes, vocês vão ter que ir mesmo com medo. Sim. Segue em frente. Vai lá. Porque o medo é um sinal. Tome cuidado. A tristeza, sinta a tristeza e aprenda alguma coisa com ela. A raiva faça alguma coisa. Então, não tem sentimento ruim. Os sentimentos têm uma função na nossa Estão vida. te dizendo alguma coisa. Só que as pessoas também não querem nem mais sentir a tristeza. Sim. Tem que estar bem a todo instante. Sim, e assim, hoje em dia, então, a gente tem uma chuva, né? Sim. De dopamina fácil nas redes sociais, que nos fazem ficar felizes o tempo todo, Mas não vai preenchendo. mas não preenche. Na verdade, muito pior, né? Abre uma lacuna muito maior. Sim. Bom, agora já são 13h40, tá passando muito rápido. A gente tem mais um breve intervalo aqui no Cafezinho Missioneiro. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Corsã e Greens Café Corporativo. Tudo se resolve com um bom café. E a gente volta já, fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica
para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta com o bloco final do nosso programa de hoje. Ainda com o apoio de Corsã e Grinks Café Corporativo, a gente segue com essa conversa excelente com Cássio Mainardi para falar sobre caminhos de cura, ferramentas terapêuticas e transformação pessoal. A gente estava falando agora quando foi para o intervalo, a respeito de níveis de consciência, né? Como trazer as coisas para o meu nível de consciência para tentar tomar a melhor decisão. E no intervalo até conversava sobre as birras do meu filho, né? E como da dificuldade da gente trazer para nível de consciência aquela situação para agir da melhor forma, não repetir padrões, enfim, né? E de que forma que seria o primeiro passo, assim, para eu trazer uma situação para o meu nível de consciência para conseguir conduzir da melhor forma, Cássio? Sim, essa questão com os filhos, né? Todo mundo tem as mais variadas dificuldades, não é simples criar os filhos. Então, quando tu traz para a consciência, por exemplo, eu tô repetindo aqui algo, eu tô gritando, eu fiquei muito triste, eu perdi o controle. Tu tá sendo aquela criança ferida. Uhum. Tu tá repetindo algum trauma que tu passou. E isso não foi resolvido ainda. Isso não foi assimilado. E daí tu vai repetir este padrão. É da mãe, é do pai, é como eu fui criada. Então, a primeira questão é quais são os padrões? Como que eram as situações lá? Eu tenho que trazer pro meu consciente, tá? Eu fui criada assim. Eu quero fazer muito diferente, não adianta. Porque se tu não aceitar essa tua criação, se tu achar que foi errada, se tu achar que a tua mãe deveria ter feito diferente, tu vai repetir. Então, o primeiro ponto foi como tinha que ser lá atrás, foi dolorido, mas me ensinou algo. Ao mesmo tempo que tem os traumas nos trazem força, mas é dizer um sim para aquilo lá. Não concordar assim com os atos, as agressões, mas tentar entender a pessoa que fez aquilo. Ela também tem um repertório, também tem uma criança dela. ferida. Eu entendo você, eu deixo essa dor com você, você fez o melhor que pôde. Eu me resolvi ali com meus antepassados, meus pais. Aí eu olho pra mim, meus padrões, meu comportamento, o que me incomoda em mim, nas minhas atitudes, o que os outros me incomodam. Então eu tenho que fazer uma identificação clara de padrões que eu vivo, a minha personalidade, que ela é formada pelos traumas da infância, né? Ou é abandono, ou é rejeição, ou é comparação, humilhação, ou é uma sensação de nunca estar satisfeito, né? Como é que você aprende a amar, a buscar atenção? Então eu tenho que identificar as minhas potencialidades e as minhas fragilidades. Depois eu tenho que identificar as minhas dependências emocionais. Quem que mais que te preocupa? É uma pessoa, é irmão, é pai, é mãe. Quem que te chama, te leva às questões, os problemas? Então existe muita dependência emocional. E por último, tem que ter um plano de ação. O que eu vou fazer hoje, então, que eu escutei essa entrevista aqui? Vou fazer então agora aqui meu orçamento. Vou fazer uma terapia. Vou entrar numa jornada de autoconhecimento. Porque eu sei de tudo isso e eu não faço nada. Sim. Então existe, depois de todo o conhecimento, identificação, tu vai identificar isso com as tuas dificuldades na tua vida. Qual é o principal problema que tu tem? E por incrível que pareça, nos grupos que eu tenho aí de constelação, eu pergunto para as pessoas o que tu, de forma mágica, algo vai se resolver na tua vida. O que é teu principal problema? Não sei. Ponto. O que tu mais precisa? Não sei. Não sei. Como é que tu vai conseguir então se tu não Sim. sabe? Então tem que ter clareza o que tu quer resolver para fazer essa triagem lá de trás até agora. Sim. Porque a gente não vai ficar culpando pai, mãe, vô, bisavô.
Tu vai olhar aquilo e tu vai assumir a tua responsabilidade. Sim. A partir de agora eu sei isso, então o que eu faço de diferente? Como que eu me transformo nisso? Se eu não tô dando conta sozinho, eu peço ajuda, eu estudo, né? E tu vai repetir, tu vai bater cabeça nas mesmas questões que tu precisa trabalhar. E aí, assim, a gente falou também no intervalo que as pessoas, elas querem não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Sim. Trazendo para qualquer exemplo que a gente queira utilizar de mudança que a gente queira ver na nossa vida. E, assim, com essa enxurrada de informação que a gente tem online, enfim, acaba que eu tenho informação, eu sei o que eu preciso fazer, eu não faço... E fico ali naquele limbo, talvez consigo 2, 3 dias e depois desisto. Enfim, por que investir na gente ainda é uma limitação, quase que um tabu, assim, sabe? De, não, vou comprar um sofá novo, mas não vou fazer a terapia. Curso, exato. Porque o cérebro quer o conforto. Ele quer, em vez de uma academia, o gel redutor. Em vez de um programa de treinos e suplementação, um procedimento estético. Em vez de eu, como pai, fazer a minha terapia, eu levo meu filho para vários profissionais. É ele que é o problema. Então, eu transfiro, eu não quero assumir uma mudança, não quero fazer o que é difícil. As pessoas querem o mais confortável. Então, tem pessoas que não conseguem tomar 2 litros de água por dia. Sim. Eu sei que é importante fazer exercício, por exemplo, mas eu não consigo, porque vai demandar um desconforto inicial. Então, tem coisa que a criança, o adolescente de vocês está decidindo. E quando eu coloco o adulto, isso tem que ser feito. Eu quero uma vida saudável. Eu coloco a disciplina. O adulto decide. Sim. Então, o inconsciente é a criança decidindo, a criança não querendo desconforto, a criança não querendo passar por aquele movimento que vai ser um pouco mais duro, que vai demandar eu sair de casa, eu estudar, eu aprender, eu me expor. Né? As redes agora têm que me expor. Então, ninguém quer isso. Eu não quero sofrer. E outra coisa, se ninguém está criticando vocês não estão fazendo muita coisa. Pronto. Eu verdade. tenho que volta e meia ser um pouco criticado. Sim, porque tu vai se expor de alguma forma, né? Ou pela família, ou pelas pessoas, né? Então, é o medo do novo, é a estagnação, a procrastinação, nada mais é do que medo. Eu tenho medo, então eu não faço, eu procrastino, e eu não quero fazer porque eu vou ter que assumir uma responsabilidade. Né? A partir do momento que eu me... disciplina, que eu marco um compromisso, eu tenho que me comprometer com aquilo. Então, qual é o compromisso que as pessoas não estão fazendo com elas mesmo? A decisão que tu está adiando, há quanto tempo tu adia essa decisão? Estou indeciso. Não é que tu está indeciso. Tem uma dor que essa decisão que tu tem que tomar, essa dor vai vir junto e tu não quer passar por essa dor. Por que é mais difícil, Cássio, eu me comprometer com as minhas coisas do que com as coisas dos outros, compromissos com os outros, por exemplo? Sim. Eu cumpri, eu me comprometi contigo de fazer tal coisa, eu vou lá, faço. Mas o meu compromisso comigo eu passo por cima, eu deixo pra depois. O que acontece? Isso é a falta do amor próprio, porque a pessoa sente culpa ou aprendeu na infância a se sentir amada fazendo pelos outros. Pelos outros. Então é uma feridinha da infância que vai levar a esse comportamento, que eu faço tudo pelos outros, eu me preocupo com os outros, eu acho que eu posso aliviar e sou responsável, e tu esquece de ti. Então quem cuida muito dos outros está fazendo isso justamente para não olhar para sua ferida. E sente culpa de cuidar de si, porque aí tu vai dizer não. Quando tu cuidar de ti, tem pessoas que vão ficar braba contigo. As pessoas vão ficar irritadas. Mas por que tu mudou? É culpa da terapia, mas tu tá diferente agora. Porque tu saiu daquele padrão de ficar fazendo tudo pra todo mundo. Então, vai ter irritação, vai ter cara feia. Se tu mudar e tu tiver tempo pra ti, quem que vai ficar mais brabo, irritado? Quem que vai ficar triste? Quem que tu vai sentir que tu tá talvez abandonando? E é um padrão, é uma feridinha da infância que tem que ser vista. Sim. Somos adultos não crescidos. Exatamente. Complicado isso. Me diz uma coisa, em quanto tempo descobri agora, né, topei cuidar de mim, vou fazer um tratamento, que tempo que isso leva? Não sei se para cura ou como é que funciona esse processo, tem um final, como é que é? Eu acho que não tem final. A vida inteira, né, psicanálise, terapia, tem procedimentos, por exemplo, a microfisioterapia, a constelação, elas dão um empurrão maior, né? Tu fazer uma imersão, tu sai de lá, parece que tu sai outra pessoa, porque tu vai muito pro sentir.
E a terapia, um curso online, ele vai meio que trazendo aquele movimento, mas depende mais da pessoa. Por isso que o importante são exercícios práticos. Então eu identifico, eu faço terapia, mas eu tenho que passar para os meus pacientes, eu passo sempre exercícios. Faça um texto aqui, me diga qual é a situação. E tu tem que se cobrar. Ou achar alguém da tua família para ser o fiscal dessas tuas pequenas metas. Boa. Dizer 3 nãos por dia, acordar um dia mais cedo e ler 5 páginas de um livro. É fazer 1%. Só que as pessoas querem sair já correndo uma maratona de 10 quilômetros. E comprei 10 livros para ler agora em 6 meses. Então é todos os dias um pouquinho. Então acontece essa autocobrança para uma transformação muito rápida. Que não vai ser rápida, né? É no tempo, é no caminho, tu pede ajuda, tu desiste, tu volta. Então aceitar esse ritmo, né? Porque a nossa jornada tem mais ou menos essa função. Tu Sim. vai aprendendo durante a jornada. Então, e cada um vai ter seu tempo, né? Cada um vai ter sua cura. Com enfim. tudo resolvido, tá tudo bem, já pode morrer, então. Né? Então não Pronto, abandona aí. É. Tu falaste um pouco de ferramentas, enfim, escrever um texto. O que tu diria para os nossos ouvintes, assim, que pode ser feito mais do básico que funciona? Sim. Por exemplo, tipo, tu deu 3 exemplos aí, né? Vou começar a ler. Tira ali meia horinha, vê o que tu consegue ler em meia hora. Que outras coisas práticas tu sugeriria? Qual é o teu grande sonho, primeiro? Qual é o teu grande sonho? Nos últimos 6 meses, que hábitos que tu teve que te aproximaram desse sonho? Que hábitos que tu teve que te afastaram desse sonho? Então vai ter uma lista, vocês têm que parar para ver isso. Eu posso repetir isso, eu posso ter que parar de fazer isso. Então eu tenho que identificar claramente o que está me aproximando, o que está me afastando. E aí eu começo, né? Então autoconhecimento, meditação, exercício físico, leituras, cursos, terapia, pedir ajuda, né? Nas redes sociais agora tem muito conteúdo, né? De graça, que as pessoas podem olhar. Procurem lá no meu Insta, o @Cássio Mainardi, me mandem alguma informação. Porque além de identificar, eu tenho que começar a fazer, a mudar. Colocar talvez uma rotina lá na geladeira e hoje eu fiz isso, eu dei uma caminhada em volta da quadra. Então, o que está me aproximando do meu grande sonho, o que está me afastando? E aí eu tenho que ver, e as pessoas sabem, só que não querem ver. E aí é em cima do resultado que aquilo está me trazendo. Exatamente. Aí tu falaste antes do inconsciente, que 95%, né, é inconsciente. Os sonhos que a gente tem quando está adormecido, enfim, eles têm algo a nos dizer nesse sentido, assim, algum bloqueio, desejo? Muito. O sonho é o material total do inconsciente. Porque no sonho acontece um monte de coisa que parece que não tem sentido. Mas totalmente sem sentido. Mas quando tu interpreta os sonhos, né, tu começa a perceber o que teu inconsciente está dizendo. E a tendência é não lembrar dos sonhos primeiro. Sim. Porque daí tu tem que acordar e anotar e escrever. Depois enviar para um terapeuta. Enviem para mim os sonhos de vocês. Que daí, interpretando o que aquilo ali quer dizer, tu começa a perceber o que tu tá sentindo e tu não quer sentir. Que loucura. Que tu quer negar aquilo, por isso que tu esquece. Então o sonho é o material do inconsciente. É puramente o teu resultado, a tua doença, os teus problemas é do teu inconsciente. Então, quanto mais problema, mais sintoma, é tudo que está escondido ali. A gente abafa, né? E às vezes tem uns sonhos tão loucos, né? Que não sei nem se tem algum tipo de tem como decifrar aquilo, mas sim. Certamente deve ter. Eu gosto muito, né? Agora, inclusive agora eu tô sem, mas teve uma época que eu te falei, né? Na pandemia aprendi a meditar, aprendi a fazer yoga, que foi o que me ajudou a passar muito, né? Passar de uma forma menos pior por aquela fase. E também comecei a utilizar óleos essenciais. Sim. Né? Que eu acho que do pouco entendimento que tenho, aquilo me ajudava bastante, né? Com certeza. Como é que eles funcionam? O que tu acha? Qual a tua opinião Sim. a respeito dessa ferramenta? Os É uma óleos- ferramenta, né? É uma ferramenta terapêutica natural, né? Óleo essencial não é essência, não é uma coisa química, é uma extração de alguma planta. Então, as plantas têm vários princípios ativos, né? Então, tem óleo essencial que acalma, que estimula o sono, outros que ativam, que despertam. Tem óleo essencial que esfria, óleo que esquenta, então uma febre, por exemplo, de uma criança. Tem óleo essencial que trabalha na imunidade, por exemplo, o tea tree, que é a melaleuca, ela é um antibiótico da natureza. Então é uma coisa riquíssima o óleo essencial. As pessoas não sabem o poder dos óleos essenciais.
Porque tu extrai como se fosse o sistema imune daquela planta. Todo o poder daquela planta em gotinhas, num vidrinho. Porque aí tu faz um chá de hortelã, por exemplo, 2 gotinhas de óleo essencial é como se fossem 20 xícaras de chá. Então é uma coisa extremamente concentrada. Sim. E é científico. Tu vai perceber aí os médicos integrativos tratam, buscam, porque tu pode experimentar. Não deu certo, vou ter que tomar um remédio, tudo bem, mas muitas vezes os óleos essenciais resolvem. Então digamos, um tratamento químico, porque eles têm os químicos das plantas, né? Que estimula o que tu tá precisando. É estômago, é dor, é sono, é questões com criança. E tem toda uma parte emocional dos óleos, dos aromas. Esse aroma me relembra aquela história. Então tem tudo isso que os óleos trabalham, o físico e o emocional. E pode usar em criança também, né? Tem os cuidados, né? Para não usar direto. A melhor forma de usar é a inalação. Simplesmente parar um tempo, 1 minuto inalando, 2 minutos inalando. Mas também... Passa na mão mesmo, assim, cheiro, cuidar pra né? não... Mas também tem as massagens, aí tu usa um óleo de coco como carreador para ele espalhar melhor. Entendi. É possível também ingerir os óleos. Tem uma forma correta de ingerir. Tem óleo que não pode ser ingerido, mas tem óleo que pode ser ingerido. Então são muitas possibilidades para a saúde através da natureza. Poder da natureza. Sensacional. A gente fala, eu vi também nas suas redes sociais a respeito de hipnose clínica. Eu te confesso que eu sou encantada, assim, porque acessa coisas que a gente nem imagina que poderia existir, né? Como que acontece esse acesso a traumas mais profundos através da hipnose, Cássio? A hipnose, tu baixa o teu senso de consciência, tu relaxa, tu fecha os olhos e só consegue ser hipnotizado quem quer ser hipnotizado. Entendi. Aquela coisa do, olha aqui, dorme. Não existe. Se acontecer isso, a pessoa quer. Então, existe. Claro, eu quero ser hipnotizado. Se eu não quiser, ninguém consegue. Então a ideia é tu baixar o teu senso crítico e começar através de uma visualização, com calma, tu vai se permitir acessar tuas dores. Porque a maioria dos nossos traumas a gente não lembra, né? Uma agressão, um abuso, a mente ela bloqueia. E quando tu começa a baixar esse senso, tu acessa essas dores. E quando tu acessar, tu pode se libertar delas. E curar através da hipnose. Com certeza. Que legal isso. E me diz assim, a diferença... meditação, psicanálise, terapias integrativas, claro, são questões muito diferentes, mas de que forma que eu consigo saber o que é melhor para mim? É experimentando mesmo. Experimentando, cada uma vai ter uma linha. A psicanálise, quem gosta muito de trazer, conversar, falar sobre as questões para não ficar reclamando em casa, tem um dia da sua terapia. É uma jornada mais longa, eternamente, ou muito tempo vou fazendo. Sim. Eu vou fazer uma micro para complementar, via corpo. Constelação familiar, olhar para o sistema familiar. Então, cada terapia vai olhar para uma esfera, uma demanda da tua vida e elas vão se complementar. Perfeito. Então, eu indicaria sempre fazer uma terapia, uma análise, uma psicologia, mas eventualmente tu vai fazendo curso, tu vai abrindo outras possibilidades, até para potencializar isso, né? Sim. Bom, já são 14 horas. Pra gente finalizar, eu quero que tu fale pros nossos ouvintes quem tá se sentindo perdido hoje, né? Por onde começar uma jornada de autoconhecimento em busca dessa cura? Ainda nessa vida. Entre em contato comigo, me chame no Instagram. Mas o que está mais te incomodando? O que tu precisa fazer? O que tu não entende? O que tu está fugindo? Vocês têm que se questionar as questões de vocês. Qual é o teu principal problema? Para quem que tu vai pedir ajuda, afinal? Por que tu não tá conseguindo? É primeiro uma provocação. E aí buscar uma informação, fazer algum curso, perguntar sobre a terapia. Não custa perguntar. Sim. Né? Então tem online, tem cursos. Começar de alguma forma. Parar de adiar aquela decisão que tu quer tomar. Toma essa decisão. Sim. Mas daqui a pouco essa decisão que tu não está tomando é justamente porque tu não tá se abrindo para o novo. Não fica com essa dor aí te cutucando. Vai buscar ajuda. Cássius, muito, muito, muito obrigada pela tua presença, por essa conversa que foi tão esclarecedora e, assim, necessária. Obrigado. Tá? Que legal. Hoje a gente viu que saúde vai muito além do corpo e que, às vezes, escutar uma dor é o primeiro passo pra gente curar uma história. Eu agradeço demais aos nossos parceiros Corsã e Greens Café Corporativo. E a você, ouvinte, nossa gratidão pela companhia. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, com boas conversas, bons encontros e sempre com um propósito em cada xícara. Até lá, um beijo.